Bom dia, sexto ano. Dando início a mais uma aula, nós vamos hoje falar sobre os textos instrucionais e vamos corrigir a apostila das páginas 26 a 31. Nós estamos iniciando um novo capítulo da apostila e estaremos agora abordando um novo gênero textual chamado de textos instrucionais. E aí nós vamos ver, as principais características desse texto. Então, fiquem atentos às explicações, às correções e às anotações. Peço que, nesse momento, vocês peguem, por favor, um marca-texto para destacar esse quadrinho que traz exatamente as principais características de um texto chamado instrucional. Olha o que fala sobre esse gênero. Esses textos apresentam instruções, tanto que o nome dele é textos instrucionais. Então, a palavra instrucional lembra instrução. Organizada sequencialmente para que o leitor consiga realizar alguma tarefa na prática. Reparem que tem que ter uma sequência, porque se é um texto que vai trabalhar com instruções, essas instruções elas precisam estar em sequência, senão tudo aquilo que você tiver que fazer não vai dar certo. São exemplos de textos desse tipo: manuais de instrução, receitas, regras de jogo, tudo aquilo que ensina você a fazer algo. Esses são os chamados textos instrucionais. Então, relembrando aí e repetindo. Textos instrucionais trabalham com instruções. Essas instruções seguirão uma sequência. Por que isso? Por exemplo, eu vou pegar uma receita de bolo. Existe lá toda uma sequência, vem lá os ingredientes, depois vem o modo de fazer. Por que os ingredientes vêm primeiro do que o modo de fazer? Se eu não souber o que eu preciso utilizar na receita, adianta eu ter só o modo de fazer? Claro que não. Até porque lá no modo de fazer tem a sequência desses ingredientes. Qual que eu vou usar primeiro, qual que eu vou usar pela segunda e quem é o último ingrediente que eu irei colocar. Se eu alternar toda essa sequência aí, com certeza a minha receita no final vai ser desastrosa. Assim como o manual de instrução, por exemplo, da montagem de um móvel. Se eu quiser começar a montar, por exemplo, um guarda-roupa pela parte de cima, com certeza isso nunca vai dar certo. Porque eu primeiro preciso da base para sustentar a lateral do guarda-roupa, a parte de cima. Então, eu não posso inverter essa ordem, porque isso não vai funcionar. Então, o texto instrucional, ele traz instruções e essas instruções são trabalhadas em sequência. Então, destaquem, por favor, esse quadrinho, que ele aborda exatamente as características desse texto. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de textos instrucionais. Não está na apostila de vocês, não, tá? Eu que trouxe aqui, Como se lavar as mãos. Nós temos aqui uma sequência de tudo aquilo que é preciso. Temos as imagens aqui, que é a linguagem não verbal, para ajudar a compreender a linguagem verbal. Nós já falamos isso várias vezes, que a linguagem verbal e a não verbal, elas são associadas. Eu não posso colocar uma imagem que não tenha nada a ver com aquilo que está escrito. Tenho aqui, um bolo de chocolate na caneca. Então, tem tudo aqui, que eu vou precisar para a massa. Então, nós temos aqui também todos os ingredientes para que eu possa fazer esse bolo. E aqui nós temos, então, dois exemplos de gêneros do texto instrucional. E lá na página 27, nós temos aqui, textos que vão nos ajudar a responder as questões 1 e 2. Todo mundo acompanhando aí. Nós temos aqui exercício número 1. Instruções de operação, uso do controle remoto, aí vem dizendo, número 1, aponte o controle, número 2, quando estiver usando o DVD, algumas instruções de cuidado, aí vem o exercício número 2, coloque um saquinho de chá e uma xícara, mostrando aqui como que você, vai fazer esse chá. Aqui nós temos a receita de um doce, ou seja, nós temos 3 textos aqui chamados de instrucionais, que estão trazendo aí suas instruções de acordo com o que o texto precisa abordar. Reparem que são 3 textos diferentes nas instruções,
porém, tem uma característica comum. Todos eles estão te ensinando a fazer algo. Então, por isso, os 3 são chamados de textos instrucionais. Então, lá na página 27, nós temos essas referências aqui de textos e vamos, então, começar a responder. Esses textos têm em comum a intenção de orientar o leitor a como agir. Tanto que são textos que trabalham com instrução. Não importa se um está falando como usar o controle remoto, o outro como preparar o chá, o outro como fazer um doce de laranja. O objetivo dos 3 é te ensinar alguma coisa, te orientar a fazer exatamente aquilo ali. Por isso que são chamados de textos instrucionais. O exercício 2, muito fácil, vocês tinham que ligar cada texto ao tipo de situação apresentada. Você consegue identificar os gêneros pertencem aos fragmentos? Relacione-os. Texto 1, manual de instruções, porque ele está te ajudando ali, né, a manusear o controle remoto para você usar o seu DVD. O texto 2 é a instrução de preparo de um chá. E o texto 3 é uma receita. Acredito que ninguém errou nem o número 1 e nem o número 2. São 2 exercícios bem simples. Os textos instrucionais, eles são fáceis de serem interpretados. Ok, pessoal? Esse exercício para todo mundo. Sinalizem para mim no chat se houve alguma dificuldade, se está tudo ok, se vocês acertaram. Ótimo, estava tranquilo, não estava? Show, então, porque são textos fáceis, né, de serem interpretados. Então, dando continuidade aqui, nós vamos para um outro jogo, um outro texto institucional que é uma regra de jogo, que é a Batalha Naval, que eu acredito que muitos de vocês conheçam esse jogo aí. É um jogo, inclusive, né, que é um jogo demorado, é um jogo de estratégia. Vocês têm que estar sempre atentos a cada passo, né, dado no jogo. Quem tem aí, ó, eu estou vendo que o João colocou que tem, é um jogo totalmente estrategista. E aí você precisa pensar bastante para poder movimentar isso daí. E, sim, são jogos demorados. Então, por isso que, assim, quem, né, gosta, sabe quanto tem que ter atenção, como que é demorado. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem um favor para mim. Peguem o marca-texto e passem aqui para mim, ó. Regras do jogo, aqui em cima. Depois, número de jogadores, somente onde eu estou pedindo, tá? Os navios, preparação do jogo. E do lado de cá, o jogo, regra tradicional. Reparem, pessoal, que eu pedi que vocês marcassem aí exatamente as partes que compõem esse texto. Reparem que eles estão com cor diferente, justamente para que vocês reconheçam as partes que compõem um texto chamado instrucional. O nosso texto específico aqui, ele está trabalhando sobre a regra de um jogo chamado Batalha Naval. Reparem que tem várias palavras destacadas aqui no texto que lá na frente serão importantes para vocês responderem alguns exercícios. Todo mundo marcou? Tá ok? Então vamos lá. Qual é o objetivo desse texto? Ensinar a batalha naval. Por isso que são regras. Todos os jogos, né? Quem joga aí o Uno direto aí, sabe. Todo jogo tem regra. Quem tenta burlar a regra, vocês já devem ter visto a confusão que isso causa durante os jogos. Que a pessoa quer fazer do jeito dela, e aí o que acontece? Tem mais gente participando, aí dá confusão, porque as pessoas não querem seguir as regras. Então, isso daí não pode acontecer. Então, ensinar a jogar batalha naval. Professor, eu tenho que colocar batalha naval? Sim, é o nome do jogo. Eu tenho que identificar qual é o jogo que está sendo trabalhado ali. Outra coisa que eu gostaria que vocês passassem o marca-texto é nesse quadrinho aqui, ó. Referência bibliográfica é um conjunto de elementos de uma obra escrita, como título, autor, editora, local de publicação e outros, que permite a sua identificação. Tanto que quando vocês fazem trabalho por escrito, lá no finalzinho vocês colocam a referência bibliográfica. O que significa isso? De onde vocês tiraram
aquelas informações. Ok? Então, leia a referência ao final do texto. As referências são sempre no final, tá, pessoal? E não no início de um texto. Primeiro você traz todas as informações que você pesquisou e no final você vai dizer de onde foram retiradas. Onde ele foi publicado? No site Almanaque dos Pais. Tem que citar site, professora? Sim, porque isso aqui é a fonte onde estava esse almanaque. Entre aspas, também Almanaque dos Pais. Nós já sabemos que todo texto tem um público leitor. Quem é o público que está interessado em ler determinado texto? E no caso aqui, ó, se onde ele foi publicado é Almanaque dos Pais, qual é o público leitor a que se destina? Apresente uma hipótese. Provavelmente a pais que desejam aprender esses jogos para que possam ensinar os filhos e possivelmente jogar com eles. Se o site se chama Almanaque dos Pais, qual é o público, então, que o leitor está destinado? Provavelmente a pais que querem aprender a jogar e ensinar os filhos e depois jogarem juntos. Professora, eu tenho que colocar tudo isso? Sim, porque é uma hipótese. Por que esse jogo foi publicado lá no Almanaque dos Pais? Então, a primeira coisa que você tem que dizer é que provavelmente são, a pais que querem aprender a jogar, depois ensinar aos filhos e jogar com eles. Então, são 3 coisas aí que a gente trabalha com a hipótese de por que esses pais têm interesse no jogo. Respostas completas, terminando a correção, sinalizem com certo. Ok, pessoal? Tem gente conversando lá, ó, e não está prestando atenção na correção. Posso ir para o próximo? Ok, a página 29, exercício número 3, 4. Então, vamos lá. Exercício 5. Outra coisa importante que eu quero que vocês sinalizem para mim. Passe o marca-texto onde eu estarei lendo. Organização do texto instrucional. Apresenta título e geralmente subtítulos. A divisão por subtítulos faz com que as informações buscadas pelo interlocutor sejam rapidamente localizadas. Foi o que nós fizemos exatamente lá na regra do jogo Batalha Naval. Destaquem para mim, por favor, esse primeiro parágrafo, que é importante na hora da interpretação. Já sabendo, então, dessa organização do texto instrucional, que ele vai ter um título, subtítulos, lembrando que o texto instrucional trabalha com instruções e essas instruções são dadas em sequência. O texto apresenta o jogo Batalha Naval, o que é necessário para jogá-lo, quantas pessoas e quais são as suas regras. Letra A. Que partes do texto correspondem a cada uma dessas informações? Aí nós vamos colocar todas elas de acordo com o que ele perguntou. Preparação do jogo, entre aspas, e navios sinalizam que é necessário para jogar. Nós estamos respondendo a primeira parte, ó. O que é necessário para jogar? Preparação do jogo, entre aspas, e navios, entre aspas. Sinalizam o que é necessário para jogar. Ponto e vírgula. Respondemos a primeira parte. Quantas pessoas? Número de jogadores. Aonde aparece isso, Número de jogadores. E quais são as suas regras? Está em que parte? O jogo, regra tradicional. Trazem as demais informações, respectivamente. Respectivamente é na sequência, tá, pessoal? Então, vamos lá, letra A. O que é necessário para jogá-lo? Foi a primeira pergunta. Está em que parte isso? Preparação do jogo e navios. Entre aspas, sinalizam que é necessário para jogar. Ponto e vírgula. Em que parte está sendo informado quantas pessoas? Número de jogadores. Entre aspas. E quais as suas regras? Em que parte do texto eu encontro isso? Onde está escrito o jogo, regra tradicional. Então, reparem que naquelas partes que nós identificamos com marca-texto, é a resposta da nossa letra A. Exatamente aquilo que vai dando sequência às regras do jogo.
A identificação dessas partes recebe algum destaque? Por quê? Sim, a separação das informações em partes e são identificadas por subtítulos. Por que é feito isso, gente? Para organizar e facilitar, né, a compreensão do leitor. Por isso que nós temos o chamada sequência nos textos, chamados, então, instrucionais. Reparem aqui, ó, que nós temos exatamente uma sequência, né, dessas regras do jogo. Então, vocês vão sinalizar aqui, ó, sim, elas estão separadas em subtítulos. Vocês viram que tem até uma cor diferenciada para justamente identificá-la. E o objetivo é organizar para facilitar a compreensão do leitor. Na letra C, ele pergunta: essas partes ocupam o mesmo espaço no texto? Por que isso ocorre? Não, pois o volume de informações é maior na parte destinada a descrever as regras do jogo. Ou seja, onde é necessário mais informação, nós vamos ocupar um espaço maior. Onde a informação é mais rápida, objetiva, ela vai ocupar um espaço menor. Então, o volume de informações é maior na parte que eu tenho que descrever as regras do jogo. As outras partes, não. Ué, professora, por que essa parte tem que ser maior? Ué, como que você vai jogar, né, uma batalha naval ou qualquer outro jogo se nunca você viu isso? Então, lá nas regras do jogo, vai vir detalhadamente tudo aquilo que você precisa fazer para jogar. Tanto que tem pessoas que demoram mais tempo a compreenderem as regras. Aí, o que acontece? Durante a partida, aquelas pessoas que pegaram mais rápido e entenderam melhor, com certeza se dão melhor no jogo do que aquela pessoa que está com mais dificuldade. Quem joga aí qualquer tipo de jogo sabe disso. Vamos lá? Pesquise textos que ensinam como jogar determinado jogo e observe se essas subdivisões são comuns, isto é, se esses outros textos são organizados de maneira semelhante ao texto lido. Apresente semelhanças e diferenças. Pessoal, vocês vão observar que os textos instrucionais, eles trabalham exatamente com sequência. Então, o que nós temos aqui? Claro que uma receita culinária vai vir numa sequência, um manual de instrução de uma forma, uma receita médica também. Então, alguns vocês verão que terão subtítulos, outros não, mas nós teremos aí a construção desse texto de forma sequencial. Então, olhem só, vocês vão observar, então, que eles podem estar organizados de maneiras diferentes, de acordo com o tipo de texto instrucional que eu quero trazer ali. Então, nós teremos alguns que são semelhantes e outros não. Mas lembrando que a principal característica deles é trabalhar com orientação e instrução. Complete as lacunas com a palavra adequada. O texto Batalha Naval apresenta vocabulário simples ou complexo? Por favor, só pode ser simples, porque se for complexo, ninguém vai compreender. E frases curtas, porque se eu escrever uma Bíblia ali, né, dentro do jogo Batalha Naval, já é um jogo demorado, até eu ler toda essa Bíblia, o que vai acontecer? Não vai dar nunca para eu jogar, porque até eu conseguir ler e interpretar tudo, então tem que ser simples, curto, objetivo, para facilitar a compreensão do leitor. Reparem aí, ó, quem já viu isso em casa acontecendo, já deve ter notado uma grande diferença. Por exemplo, se eu comprar um móvel e eu mesma resolver montá-lo, lá no móvel vai vir o manual de instrução. Aí quando eu abro a caixa, vocês já viram lá o tanto de peças, de parafusos, de pregos, de madeiras que eu preciso para montar lá, vamos supor, o meu guarda-roupa. Quando o montador vem para poder fazer esse serviço na minha casa, vocês já repararam que pouquíssimas vezes ele consulta o manual? Ué, professora, mas o manual não é para orientar? Sabe qual a diferença entre ele e eu? Ele é profissional naquela área, então ele já montou 300 guarda-roupas daquele modelo. Por isso que ele gasta 1, 2 horas e eu talvez gaste uma semana ou um mês. E outra, eu preciso das ferramentas adequadas e detalhe, já vi gente montando guarda-roupa aí, na hora que colocou o primeiro cabide, o guarda-roupa desmontou. Por quê? Não montou certo,
não prestou atenção na sequência. Por isso que o manual de instrução ele precisa ser lido com atenção. Em qualquer situação, você sempre precisa fazer isso. Ok, pessoal? Senão pode ocorrer esse risco aí, de você fazer algo errado. Exercício 6. O texto Batalha Naval contém uma imagem. Ela é dispensável ou necessária para a compreensão do jogo, por quê? Aqui pediu para que vocês conversassem, então já falamos sobre isso. E nós vimos até lá nos textos, né, que os 2 textos instrucionais que eu dei como exemplo, o de lavar as mãos e o bolo de caneca. Vocês notaram que tinham imagens acompanhando o texto. Será que essas imagens elas não são necessárias ou elas complementam a nossa informação? O que acontece? Quanto mais informações nós tivermos dentro de um texto instrucional, é mais fácil eu visualizar aquilo que eu preciso aprender a fazer. Então, nós já aprendemos isso lá atrás. A linguagem verbal, que é a escrita, é associada à não verbal, que são as imagens, e vice-versa. Nos textos instrucionais, as imagens, claro que elas são importantes. Por isso que nos textos instrucionais é muito comum a presença das imagens para auxiliar a sua compreensão. Seja no manual de instrução, seja numa receita do bolo. Então, qualquer situação onde eu estarei sendo orientada a fazer algo, é comum as imagens estarem presentes. Entendeu? Porque elas vão complementar as informações e vão ajudar a nossa compreensão. Tenho certeza que vocês acertaram essa, porque nós já conversamos sobre isso em outros momentos. Ok? Então, pessoal, exercício 6, que essas imagens elas são importantes à compreensão do texto. E é claro que a imagem, que é a linguagem não verbal, tem que estar associada à linguagem verbal, que é a escrita. Ok? Vamos ver aqui, então, exercício 7. Nós temos um fragmento lá do texto. Preparação do jogo, que é um subtítulo, nós já avaliamos isso lá no exercício anterior. Os jogadores não podem ver o jogo do oponente. Na área, seu jogo distribui os navios marcando com X os quadradinhos e respeitando o formato exato de cada navio. Os navios podem se tocar, ou seja, será necessário um quadrado livre entre os navios. Assinale V se a afirmação for verdadeira ou F se for falsa. O trecho traz a ação que deve ser realizada pelo leitor antes de iniciar o jogo? Sim. Tanto que é preparação do jogo. Cada item corresponde a uma ação que o jogador precisa realizar? Falso. Como as ações não estão numeradas, elas podem ser realizadas em qualquer ordem? Não. Falso. Já vimos que uma característica do texto instrucional é sequência. O último item é um complemento da informação do item anterior? Verdadeiro. Sequência VFFV. Pessoal, eu gostaria que vocês passassem o marca-texto aqui, ó. O texto injuntivo traz instruções em ordem cronológica, ou seja, na ordem que as ações devem ser realizadas no tempo. Para facilitar a compreensão do leitor, muitas vezes as ações são numeradas. Numeradas assim, número 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Porque, como eu falei, texto instrucional trabalha com instrução e sequência. Se eu não seguir a sequência, eu não vou alcançar o resultado desejado. B. O jogador deve, segundo o trecho, realizar algumas ações. Quais são elas? Não ver o jogo do adversário, distribuir os navios e marcar os quadradinhos de acordo com o formato da embarcação. Não ver o jogo do adversário, distribuir os navios e marcar os quadradinhos de acordo com o formato da embarcação. Professor, eu tenho que colocar tudo isso? Sim, porque a pergunta foi feita no plural. Ações. Enquanto vocês estão completando ou conferindo a B. C. A opção pelo uso da forma verbal distribua e da expressão não podem ver tem como objetivo dar ao texto tom de solicitação de pedido, tom de sugestão, tom de comando, de ordem. A última alternativa. Quando nós estudamos os modos verbais, um deles é o modo imperativo. O modo imperativo trabalha com ordem, sugestão, pedido, conselho.
Então, ó, presta atenção por que eu falei nesse modo imperativo. Porque ele é muito presente nos textos instrucionais. Porque se eu estou trabalhando com orientação e instrução, os verbos estarão conjugados no modo imperativo, ok? Aí nós temos aqui, ó, as questões de 8 a 13, são ligadas a esse fragmento aqui, que é uma outra parte do jogo. Diz assim o exercício 8. O trecho, o jogo, regra tradicional, traz como cada jogador deve agir durante o jogo, o que pode ou não fazer. 9. Por que o jogador deve seguir essas orientações? Porque o jogo, né, trabalha com regras. Essas regras fornecem o quê? Os comandos que devem ser seguidos a fim de alcançar um resultado. Ou seja, se você está ali participando do jogo, seu objetivo é chegar até o final e ganhar. Se você burlar essas orientações, com certeza você não vai atingir o seu objetivo. Então, por que o jogador deve seguir essas orientações? Ele fornece comandos que devem ser seguidos a fim de alcançar o objetivo. Que objetivo seria esse? Chegar até o final da partida e, claro, ganhar. Ok? Então, preste atenção aqui, ó, que esses textos, eles são de fácil entendimento. Porém, eu não posso esquecer de duas informações importantes que eu vou repetir mais uma vez. Texto instrucional trabalha com instrução e essas instruções são passadas em sequência. Se eu não seguir a sequência dada, eu terei problemas. E os verbos vão aparecer no modo imperativo. De forma geral, o texto é neutro e objetivo. Mas em uma das orientações, o autor dirige-se diretamente ao leitor-jogador. Copia. Decida quem será o primeiro a jogar. Pode ser no par ou ímpar. Entre aspas. Que palavra ou expressão revela esse diálogo com o leitor? Decida. Então, reparem aqui, ó. Isso aqui é muito comum, né? Para darmos início a um jogo. Compare o segundo item do texto e sua reescrita. O primeiro jogador irá dar as coordenadas de seu tiro, fornecendo o número e letra equivalentes ao quadrado que atirou. Dê as coordenadas do seu tiro, fornecendo o número e letra equivalentes ao quadrado que atirou. Observem que houve uma modificação aí na construção. Vamos ver o que vai acontecer aqui. No texto livre, a orientação é dada por meio de uma locução verbal. O que é locução verbal? Dois verbos juntos. O primeiro é o verbo auxiliar e o segundo é o verbo principal. Quero que vocês escrevam isso agora, pessoal, por favor, aqui, ó. Passem o marca-texto em irá dar, em cima do primeiro, auxiliar, e no segundo, principal. Volto só um minutinho. Deixa eu só concluir essa daqui, tá bom? Pessoal, então, ó, locução verbal. Dois verbos juntos. O primeiro, auxiliar, o segundo, principal. Na reescrita, utilizou-se a flexão no modo imperativo de. O que essa substituição acarretou a orientação expressa no texto? Pessoal, marca texto aqui nesse quadrinho, ó. Presta atenção. Segundo parágrafo desse quadrinho, as locuções verbais são parte dessas opções. Elas são expressões formadas por dois verbos. Marquem esse pedacinho aqui para mim. As locuções verbais são formadas por dois verbos. Embaixo, o verbo no modo imperativo exprime ordens, pedidos ou conselhos ao leitor e interlocutor. É o que nós vamos ver presente o tempo todo aí no texto instrucional. E aí ele pergunta, não esqueçam de marcar o que eu pedi, tá, pessoal? O que essa substituição acarretou a orientação expressa no texto? O imperativo, né, utilizado aqui, que já vimos, que expressa ordem, pedido, conselho, ele transmite ao leitor maior ênfase na maneira de realizar a ação, pois é um texto, né, o modo imperativo é mais impositivo, ou seja, você está dando ali, né, uma orientação com mais ênfase o que ele tem que fazer. Então, o imperativo transmite ao leitor maior ênfase na maneira de realizar a ação, pois é mais impositivo. Que é exatamente a característica dos verbos no modo imperativo.
chequem a resposta, mantenham ela de maneira completa. Não deixem de marcar que locução verbal são formadas por 2 verbos e o verbo no modo imperativo exprime ordens, pedidos ou conselhos. Nessa sequência aqui, nós terminamos a correção das atividades da apostila até a página 32. Ok, pessoal?